Paulo, o apóstolo, já um homem mais vivido, mais experiente, ele escreveu 2 cartas a Timóteo, que a gente entende, é claro, que são cartas primeiramente dirigidas a esse jovem pastor, mas que tem uma aplicação e tem relevância para a igreja de Deus, para todos os filhos de Deus em toda a era cristã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Aliás, eu disse segunda carta, mas é na primeira carta de Paulo a Timóteo. Corrigindo aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Está escrito assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Vou repetir. As palavras são fortes. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Quando Paulo escreveu essas palavras, no contexto aqui a gente compreende que ele estava se referindo especialmente às mulheres que eram viúvas e que deviam ser cuidadas, logicamente, por seus filhos. Se você verificar aqui no verso 3, por exemplo, está escrito assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. E aí no verso 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então é nesse contexto que Paulo diz assim: olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os seus? Os seus são aqueles seus conhecidos, são as pessoas que convivem com você, são as pessoas que de alguma maneira estão sob o alcance da sua influência, que podem ser ajudadas, podem ser abençoadas, podem ser cuidadas por você. Se alguém não tem cuidado dos seus, e aí Paulo vai e diz assim: especialmente dos da sua própria casa. Como eu disse, os seus ou os nossos podem ser muitos. Aqui não só familiares, mas também amigos, conhecidos, gente talvez da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa igreja. Se alguém não tem cuidado dos seus, as pessoas com as quais se relaciona. Mas aí Paulo diz assim: especialmente dos da própria casa. Compreende que agora a coisa ficou mais íntima, mais direcionada. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa. Aqui Paulo está se referindo primeiramente a filhos que estavam negligenciando o cuidado de suas mães que eram viúvas. Mas é claro que isso aqui se aplica a todos nós, filhos, pais, irmãos. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa. Diz Paulo: esse negou a fé e é pior do que o descrente. Por que que quando você não cuida dos da sua própria casa, você está negando a fé? Porque quem não cuida está revelando desamor, desafeto. A mensagem cristã não é de amor, a essência do cristianismo não é o amor. Quem ama, cuida. Se você não cuida, você não ama. E se você não ama, você não é cristão, você está negando sua fé. E Paulo diz assim: você é pior do que o descrente, porque os descrentes não estão por aí dizendo que eles vivem a religião do amor, mas você você diz isso. E se você diz e não faz, Paulo diz assim: sua situação diante de Deus é pior do que a do descrente. Forte, não é? Como você, filho, tem cuidado dos seus pais, especialmente se eles já são idosos? Eles estão jogados, desprezados e ignorados? Ou seus pais têm seu respeito, sua consideração, seu amor? Eles têm seu cuidado, sua ajuda, se necessária. Eles têm seu apoio. Provérbios capítulo 23, verso 22, está escrito assim:
Escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Posso citar também Êxodo capítulo 20, verso 12. Está escrito: honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. É o mandamento, é o 5º mandamento da lei de Deus: honra seu pai, honre sua mãe. E Deus promete que se você honrar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e abençoada na terra, porque quem honra os pais honra a Deus. E Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Agora também não se iluda, quem desonra os pais desonra a Deus. Quem desonra os pais tem uma conta a acertar um dia com o Pai Celestial. Na medida do possível, mantenha seu idoso ou sua idosa morando com você e com sua família. Isso é um dever e, ao mesmo tempo, é um privilégio.